Teu. Isso. Aceita a gravação, né? O Márcio tá acostumado com o nosso outro grupo e a gente sempre avisa na gravação que antes a gente tava fazendo o cochicho na coxia, né? Que é a conversa pré-gravação, para estimular as pessoas a ficarem curiosas e a entrarem na gravação, né? E a gente parou na no encontro anterior, que foi há 15 dias, porque eu tinha um compromisso e não pude estar. A gente parou no PDF, na página 33. Deixa eu tirar aqui o negócio aqui de cima. Ah, eu não consigo ver o negócio? Não. Ixi, A 33, isso. A gente parou na 33. E no livro físico, não. se não me engano, página 58. É isso? Não. Deixa eu ver. Isso mesmo. No livro físico, na página 58. Certo? Então, vamos lá. A gente retomar, porque tivemos vários plot twists do encontro anterior, né? A gente viu como o Freud estava desmontando essa figura do Moisés, os jogos políticos aqui e de construção, ele mostrando como, na verdade, né? É justamente o que ele não fala, verdade nesse sentido, né? Ele está trabalhando com hipóteses, né? Como ele fala de hipóteses de um Moisés, de uma tradição que vem dos povos árabes, né? De parte que vem dos povos árabes, que vem de outros povos uma espécie. Ele mostra como. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, um trocadilho com certo aroma lacaniano, né? É mais do que Moisés, é um mosaico, né? É um mosaico de Moisés. O que se chama Moisés é um mosaico de culturas e é um mosaico de forças políticas que se organizam. E que, em um certo momento da história, chama-se Moisés para um determinado povo, para um determinado projeto. É nesse, sim. Fazendo um resumo muito genérico, é mais ou menos isso, né? Hum, então vamos lá. Levanto provisoriamente a hipótese de que entre a derrocada de Moisés e o estabelecimento da religião em Cádiz se passaram 2 gerações, talvez até mesmo um século. Não vejo como decidir se os neo-egípcios, como vou chamá-los aqui para diferenciá-los, ou seja, os que retornavam, se encontravam com as tribos aparentadas depois que estas haviam adotado a religião de Jeová ou antes. Pode-se ter como mais provável a segunda opção. Não faz diferença para o resultado final. O que sucedeu em Cádiz foi um compromisso no qual a participação das tribos de Moisés é inequívoca. Aqui, mais uma vez, podemos apelar para a evidência da circuncisão, que repetidamente nos presta importante serviço, como um fóssil guia, digamos. Esse costume se tornou obrigatório também na religião de Jeová e, como estava indissoluvelmente ligado ao Egito, sua adoção deve ter sido uma concessão aos seguidores de Moisés, ou aos levitas, entre eles, que não quiseram renunciar a este sinal de sua santificação. Deixa eu regular aqui as coisas aqui, peraí. Eu tô tudo troncho aqui. Onde é que eu tô? De sua santificação. Era o que queriam salvar de sua antiga religião, e para isso estavam dispostos a aceitar a nova divindade e que os sacerdotes de Midian dela falavam. É possível que tenham obtido outras concessões. Já mencionamos que o ritual judaico impunha certas restrições no uso do nome divino. Em vez de Jeová, devia-se dizer Adonai, Senhor. Podemos incluir este preceito em nossa argumentação, mas é uma conjectura sem maior sustentação. Sabe-se que a proibição relativa ao nome do Deus é um tabu antiquíssimo. Não se compreende por que foi revivido precisamente na legislação judaica. Não se descarta que isso tenha acontecido por influência de um novo motivo. Não devemos supor que a proibição tenha sido imposta com severidade. O nome do Deus Jeová pôde continuar sendo usado na formação de nomes próprios teóforos, ou seja, em compostos. Iocanan, Jeú, Josué, né? Jeú, Josué.
Yosué, Yoshua, enfim, aí vai, né? Aliás, fica a pergunta, o nome Yeshua, que deriva o nome Jesus, seria quase que uma paronomásia, quase que uma certa homofonia do nome Jeová, né? Jeová, Jesus, né? Yahvé, né? Tem todo um, né? Uma sonoridade, né? Mas esse nome, mas talvez eu esteja aqui também forçando a barra. Deixemos aos especialistas da linguística e das linguísticas das línguas antigas, né? Mas esse nome era um caso especial. Como se sabe, a investigação crítica da Bíblia supõe que o Hexateuco teve dois textos-fonte. Eles são designados como J e E, porque um utiliza o nome Jeová e o outro Elohim. É certo que usa Elohim, não Adonai, mas lembremos a observação de um de nossos autores. Os nomes diferentes são um claro indício de deuses originalmente diferentes. Olha que legal, né? Eu me lembro que até no encontro passado, né? A gente até comentou, eu lembro que a gente até falou do Ronald aqui, né? Falou, olha, o Ronald, aquilo que ele tinha falado, né? Que tem uma múltipla cultura aqui, né? Formando esse Deus Yahvé, esse monoteísmo aqui. Então, isso que se chama monoteísmo de Yahvé, lá, ele é construído historicamente num processo e o Freud, que obviamente não tinha toda uma precisão, como é que chama? Arqueológica, até que deu conta de vasculhar essas múltiplas raízes aqui, né? Esse rizoma de raízes, né? Como a gente falava no nosso cochicho anterior aqui. Admitimos a preservação da circuncisão como prova de que o estabelecimento da religião em Cádiz envolveu um compromisso. Pode-se depreender o teor deste a partir dos relatos concordantes de J e E, que nisso, portanto, remetem a uma fonte comum, manuscrito ou tradição oral. A tendência principal era demonstrar a grandeza e o poder da nova divindade, Jeová. Como agente de Moisés dava enorme valor à sua experiência do êxodo do Egito, esse ato de libertação teve de ser atribuído a Jeová, e o evento foi acrescido de ornamentos que indicavam a terrível grandiosidade do deus vulcânico, como a coluna de fumaça que à noite se transformava em coluna de fogo, e a ventania que deixou à mostra o leito do mar por algum tempo, de maneira que os perseguidores se afogaram nas águas que voltavam. Nisso, o êxodo era a fundação da religião, e a fundação da religião foram aproximados. O longo intervalo entre os dois foi rejeitado. Também a entrega dos mandamentos não ocorreu em Cádiz, mas ao pé do Monte de Deus, sob a marca de uma erupção vulcânica. Porém, essa exposição cometia grave injustiça com a memória da pessoa de Moisés, afinal. Fora ele não o Deus vulcânico que libertara e conduzira o povo para fora do Egito. Assim, deviam-lhe uma reparação e fizeram-na transferindo Moisés para Cádiz, ou Sinai Horeb, e pondo no lugar dos sacerdotes midianitas. Mais adiante abordaremos o fato de esta solução satisfazer uma segunda tendência, urgente e inevitável. Desse modo, produziram uma compreensão, por assim dizer. Deixaram que Jeová, que habita o monte em Midian, se estendesse até o Egito e, em troca, que a existência e a atividade de Moisés se expandissem até Cádiz e a Transjordânia. Assim, ele se fundiu com a pessoa do posterior fundador da religião, o genro do midianita Jetro, ao qual emprestou seu nome, Moisés. Curioso- Curiosamente, aqui em Piracicaba nós temos uma escola pública com o nome de um professor das antigas, que o nome é professor Jetro. Eu fui professor dessa escola. E eu me imaginava de onde vem esse nome Jetro. E aqui eu acabo de descobrir, emocionadíssimo, que a escola de onde eu fui professor, né, de geografia, né, era, vem daqui. Para mim é um comentário, para mim é uma forte emoção. Mas desse outro Moisés não temos nenhuma informação pessoal. Ele é inteiramente obscurecido pelo outro. O Moisés egípcio, a não ser que se aproveitemos as contradições da caracterização de Moisés que se acham no relato bíblico.
Com frequência, ele é descrito como dominador, irascível e até violento, mas também se diz que foi o mais brando e paciente dos seres. É claro que esses últimos atributos seriam de pouca valia para o Moisés egípcio, que pretendia fazer coisas grandes e árduas com seu povo. Eles podiam pertencer ao outro, o midianita. Creio que se justifica separar os dois indivíduos e supor que o Moisés egípcio nunca esteve em Cádiz e nunca ouviu o nome de Jeová, e que o Moisés midianita jamais pisou no Egito e nada sabia de Atom. Com a finalidade de juntar as duas pessoas, coube à tradição ou à lenda a tarefa de levar o Moisés egípcio para Midian, e vimos que circulava mais de uma explicação para isso. Gente, eu acho que assim, a gente está começando a ver e está no começo o texto, hein? O texto, olha que a gente vai longe aqui, hein? Vai meses aqui. Mas assim, é bem isso, né? A gente pode chamar de Moisés e o monoteísmo, ou a gente pode dar um apelido para o texto que é o Código Moisés, né? Que Moisés não era uma pessoa, mas enfim, um grupamento de pessoas, né? É, é, e aqui é o seguinte, eu gosto muito de uma série que eu imagino que todos vocês conheçam e que as pessoas que assistam essa gravação devem conhecer também, que é o Game of Thrones, né? E tem o personagem fundamental na trama de Game of Thrones, que é a Arya Stark, né? A Arya Stark, ela faz um estágio numa cidade, numa cidadela, que eu esqueço o nome, e que ela serve o Deus sem rosto, e ela se torna uma assassina, e ela troca de rostos, né? De vez em quando ela se torna um outro personagem para poder se infiltrar como espião e e matar certa pessoa, né? Esse personagem que troca de persona, né? Que a todo momento troca de persona, é mais ou menos, parece que o nosso Moisés tem essa função aqui, né? O Moisés é essa área Stark, né? Que troca de rostos, né? Um Deus de mil faces, né? Que vai. Porque, na verdade, o Moisés é uma construção da cultura. E daí que eu reitero o meu argumento e que eu venho cada vez mais convencido dele, que o Freud aqui, ele faz um pouco um trabalho é, é, de historiador da cultura, né? De historiador daquilo que depois vai se chamar, inclusive, psicohistória. Inclusive, um dos grandes nomes dessa parte de psicohistória, história das mentalidades, é o historiador Peter Gay, que depois se torna biógrafo do próprio Freud, né? Então, sensacional. Vamos lá, vamos entender esse jogo de máscaras aqui. 6. Estamos preparados para novamente ouvir a crítica. Deixa eu só fazer uma nota aqui. É, A gente começou na página, no PDF, página 33, né? Vou fazer uma nota aqui para mim. Estamos preparados para novamente ouvir a crítica de que apresentamos nossa reconstrução da história primitiva do povo de Israel com excessiva, injustificada segurança. Esse reproche não nos atinge duramente, pois encontra eco em nosso próprio julgamento. Sabemos que nossa edificação tem seus pontos fracos, olha lá, mas também tem aspectos sólidos. Olha lá a questão do Freud, como ele costura, né? E ele tem noção do alinhavamento que ele faz, ele tem clareza daquilo que está, da escrita que ele está imprimindo, né? A impressão dominante no conjunto é de que vale a pena prosseguir a obra na direção tomada. O relato bíblico que temos inclui dados históricos valiosos, inestimáveis até, mas que sofreram deformação por influência de poderosas tendências e foram ornados com os produtos da invenção poética. Em nossos esforços, até o momento, pudemos perceber que perceber uma dessas tendências deformadoras. Essa descoberta nos mostra o caminho a seguir. É preciso desvelar outras tendências assim. Se tivermos nossos pontos de apoio para reconhecer as deformações por elas geradas, mostraremos novos fragmentos do verdadeiro estado de coisas por trás dela. O que ele está falando aqui, de uma certa maneira, lembra muito, e agora eu não vou ter certeza de qual historiador, se é o, eu acho que é o Paul Veyne. O Paul Veyne, ele tem um historiador, Paul Veyne, chamado, uma obra sensacional, chamada Como se escreve a história. E o subtítulo é Foucault revoluciona a história. E ele fala que a história é lacunar. Você tem pontos
de fonte histórica que você determina com alguma segurança certa veracidade, e o que que você faz é que entre uma informação e outra você tem espaços. E esse espaço, o que que o historiador faz? Ele preenche com narrativa. Ele preenche com narrativa que é de natureza ficcional. Ou seja, a história, na sua construção, não é menos ficcional do que uma ficção. Aí perguntam para o Paul Vane, mas Paul Vane, qual que é a diferença entre a história e a ficção? Né? Então, toda a história é um romance? E o Paul Vane responde, sim, a história é um romance, mas a história é um romance real, né? Então é assim, é engraçado como esse trecho aqui do Freud parece que já adianta, obviamente que o Freud está muito antes, aquilo que o Paul Vane vai falar depois, né? Olha, sim, existem lacunas e a gente preenche, mas o objetivo é ter claro do que é lacuna, do que é preenchimento, do que é preenchimento e do que é informação, para que a gente consiga adiantar na pesquisa da informação. Bem claro, bem consciente do que está fazendo. Vejamos primeiramente o que pode nos dizer a crítica bíblica sobre a Gênese do Hexateuco, os 5 livros de Moisés e o livro de Josué, os que aqui nos interessam. Quem manja da Bíblia aí, a Bíblia que a gente genericamente lida hoje é o Pentateuco, né? Ele aqui está pegando o Pentateuco mais um, é isso, né? O Hexateuco, né? Me corrijam se eu estiver falando besteira. Considera-se que a mais antiga fonte textual é J, o Jeovista, que recentemente se busca reconhecer como sacerdote Ebiatar, um contemporâneo do rei Davi. Um tanto depois, não se sabe exatamente quando, acrescentou-se o assim chamado Eloísta, que era do Reino do Norte. Após a derrocada do Reino do Norte, em 1722, um sacerdote judeu reuniu porções de J e E fez alguns acréscimos próprios. Sua compilação, designada JE, é designada JE. No século VII, foi acrescentado o Deuteronômio, o quinto livro que supõe haver sido reencontrada inteira no templo. A revisão chamada Códice Sacerdotal é situada na época após a destruição do templo, em 586, durante e após o exílio. No século V, a obra tem a redação definitiva e desde então foi alterada essencialmente. Não foi alterada essencialmente. A história do rei Davi e sua época é muito provavelmente obra de um contemporâneo. É verdadeira historiografia 500 anos antes de Heródoto, o pai da história. Torna-se mais fácil compreender essa realização se, em conformidade com nossa hipótese, pensamos na influência egípcia. Houve até mesmo a conjectura de que os israelitas daquele tempo primitivo, ou seja, os escribas de Moisés, não deixar, ou seja, os escribas de Moisés não deixaram de participar da invenção do primeiro alfabeto. Naturalmente, escapa ao nosso conhecimento em que medida os relatos sobre os tempos longínquos remontam a escritos anteriores ou a tradições orais, e que lapsos de tempo haveria em cada caso, entre o acontecimento e o seu registro. Mas o texto de que dispomos nos diz o bastante sobre suas vicissitudes. Dois tratamentos opostos deixaram nele seus traços. Por um lado, sofreu reelaborações que o falsearam conforme suas intenções ocultas, mutilaram e ampliaram, chegando a transformá-lo no reverso. Por outro lado, foi alvo de uma respeitosa devoção que pretendeu conservar tudo tal como havia achado, não importando se era coerente ou desmentia a si próprio. Assim, em quase todas as partes surgiram lacunas evidentes, repetições incômodas, contradições palpáveis, indícios de coisas que não se pretendia comunicar. A deformação de um texto é semelhante a um assassinato. Difícil não é a execução do ato, mas a eliminação de pistas. Poderíamos dar ao termo Entstellung, né? Entstellung, deformação, o duplo sentido a que ele tem direito, embora não o utilize hoje. Deveria significar não apenas modificar a aparência, mas também pôr em outro lugar, deslocar. Desse modo, em muitos casos de deformação textual, podemos encontrar em outro local o que foi suprimido e renegado, embora mudado e arrancado do contexto. Ocorre apenas que nem sempre será fácil reconhecê-lo. Eu quero reler
que tem uma coisa muito gostosa aqui, né? Poderíamos dar ao termo Entstellung, deformação, o duplo sentido a que ele tem direito, embora não o utilize hoje. Deveria significar não apenas modificar a aparência, mas também pôr em outro lugar, deslocar. E aqui, por pura poética e birra, eu vou colocar a palavra aqui, deslizar. Desse modo, em muitos casos de deformação textual, podemos esperar em outro local o que foi suprimido e renegado, embora mudado e arrancado do contexto. Ou que ocorre apenas que nem sempre será fácil reconhecê-lo. Gente, isso daqui é um Lacan avant la lettre? É isso? É o deslizamento do significante? É sobre isso? Né? Lá atrás, no nosso encontro anterior, eu falei que tem uma coisa interessante que me parece desse texto, que ao mesmo tempo que ele é muito historiador no modo de fazer, que eu vou apresentar aqui, mas ele é muito psicanalista, obviamente, porque parece que ele está pegando o mito de Moisés e colocando no divã. E quando ele vai escutar esse mito falar, ele, como um psicanalista lacaniano, ele vê o deslizamento do signo, do significante, né? Produzindo outro significado. Você fala, esse significado aqui, que foi recalcado aqui, ele aparece como sintoma num outro lugar, né? Ou seja, ele está escutando a neurose, vamos brincar assim, de uma maneira livre, né? Ele está escutando esse mito como um ser neurótico que recalca e que, obviamente, sendo impossível de recalcar uma pulsão, ela aparece sob forma de sintoma em outro lugar. Não é isso? Então, ou seja, olha que legal, olha como é historiador, olha como psicanalista e como tem um cheiro pré-lacaniano aqui, né? Não tem uma coisa aí lacaniana, assim. Me pareceu muito assim, né? Não, não, não que eu domine as questões lacanianas, por favor, né? Por favor. Mas assim, a gente tenta, a gente faz uma forcinha. As tendências deformadoras que queremos aprender já devem ter influído nas tradições antes de serem fixadas por escrito. Já descobrimos uma delas, talvez a mais forte de todas. Dissemos que, com a instituição do novo Deus Jeová em Cádiz, houve a necessidade de fazer algo para a sua glorificação. Seria mais correto dizer, era preciso instalá-lo, abrir espaço para ele, apagar os traços de religiões anteriores. No caso da religião das tribos estabelecidas, isso parece ter ocorrido inteiramente, pois nada mais ouvimos sobre ela. Com os que retornaram não foi tão fácil, eles não deixaram que lhes tirassem o êxodo, Moisés e a circuncisão. Portanto, estiveram no Egito, mas o deixaram. E a partir de então, todo traço de influência egípcia devia ser negado. Lidaram com Moisés, situando em Midian e Cádiz, e fundindo-o com o sacerdote de Jeová, fundador da religião. Tiveram de conservar a circuncisão, o mais grave indício da ligação com o Egito, mas buscaram desprender esse costume daquele país, apesar de toda evidência. Somente como oposição deliberada ao fato revelador, podemos entender a enigmática passagem do Êxodo, de redação incompreensível em que Jeová se irrita com Moisés, porque esse negligenciou a circuncisão, e sua mulher midianita lhe salva a vida, executando rapidamente a operação. Logo saberemos de outra invenção para neutralizar a incômoda prova, né? Mal poderemos designar como nova tendência, antes, como o prosseguimento anterior, os esforços de questionar diretamente que Jeová fosse um Deus novo, desconhecido dos judeus. Com esse propósito, são introduzidas as lendas dos patriarcas do povo judeu, de Abraão, Isaque e Jacó. Jeová assegura que já era o Deus desses ancestrais, mas ele próprio tem de admitir, eles não o adoravam sob esse nome. Ele não acrescenta sob ele não acrescenta sob que outro nome o faziam. E aqui está o ensejo para um golpe decisivo contra a origem egípcia do costume da circuncisão. Jeová já o demandava de Abraão, introduziu-o como sinal da aliança entre ele e os descendentes de Abraão. Mas isso foi uma invenção particularmente inapta
como traço distintivo que deve separar o indivíduo dos outros e dar-lhe privilégio em relação a eles. Escolhe-se algo que não se acha nos outros, não algo que milhões de outros podem igualmente possuir. Um israelita, tendo sido levado para o Egito, teria de reconhecer todos os egípcios como irmãos de aliança, irmãos em Jeová. Os israelitas que criaram o texto da Bíblia não podiam desconhecer o fato de que a circuncisão era comum no Egito. A própria passagem de Josué, citada por Meyer, página 51, o admite sem hesitar, mas por isso mesmo ele tinha de ser negado a todo custo. Não é lícito esperar que as formações míticas religiosas tenham grande consideração pela coerência lógica. Claro. De outro modo, o sentimento popular poderia legitimamente se ofender com a conduta de uma divindade que firma com os ancestrais um pacto de obrigações mútuas e depois se desinteressa dos sócios humanos durante séculos, até que subitamente ele vem a ideia de se manifestar de novo aos descendentes. Ainda mais estranha parece a noção de que um Deus escolhe um povo de repente, declarando que esse lhe pertence e que ele próprio é o Deus desse povo. Acredito que seja um caso único na história das religiões humanas. Normalmente, um Deus e um povo estão ligados de forma inseparável. São uma unidade desde o princípio. Às vezes, ouvimos falar que um povo adota outro Deus, mas jamais que um Deus elege outro povo. Talvez compreendamos melhor esse evento único se lembrarmos a relação entre Moisés e o povo judeu. Moisés desceu ao encontro dos judeus, tornou-os seu povo. Eles eram seu povo eleito. A inclusão dos patriarcas servia também a outra intenção. Eles tinham vivido em Canaã. Sua memória se ligava a certos lugares da região. É possível que originalmente fossem heróis cananeus ou divindades locais, de que os imigrantes israelitas então se apropriaram para a sua história primitiva. Ao invocá-los, como que afirmavam sua natureza autóctone, né? Autóctone é aquele que é da própria terra, que nasce da própria terra, né? Sua natureza autóctone e se precaviam do ódio que os conquistadores estrangeiros inspiravam. Foi um movimento hábil. O Deus Jeová apenas lhes dava de novo o que seus antepassados tinham possuído. Nas contribuições posteriores ao texto bíblico, valeu o propósito de evitar a menção a Cádiz. O local da fundação da religião tornou-se definitivamente o Sinai Horeb, o Monte de Deus. O motivo para isso não se nota claramente. Talvez não quisessem ser lembrados da influência de Midian. Mas todas as deformações posteriores, especialmente da época do chamado Códice Sacerdotal, serviam a outra intenção. Não era mais preciso mudar os relatos sobre acontecimentos no sentido desejado, pois isso já fora feito há muito tempo. Houve o empenho, isto sim, de transpor mandamentos e instituições do presente para épocas passadas, de fundamentá-los geralmente na legislação mosaica para daí derivar o caráter sagrado e obrigatório que se reivindicava deles. O nome disso é anacronismo histórico, né? O mito precisa criar uma unidade, sabendo que tem raízes múltiplas, de povos múltiplos, de culturas múltiplas. Então, o mito gera uma ancestralidade anacrônica, extemporânea, joga lá para trás, está antes de todo mundo e fala: olha, foi assim porque Deus quis e era lá atrás. E daí você pasteuriza, você vem com uma nova camada de mito sobre o fato histórico. O que o Freud faz aqui é aquilo que o Foucault vai chamar depois, no futuro, de uma genealogia histórica, uma história genealógica, né? Como quem vai escavando, né? Uma espécie até de arqueologia histórica, né? O Foucault também usava esse conceito, se não me engano, é de arqueologia do saber, uma coisa assim. Você vai fazendo uma escavação, e você vai encontrando vestígios que mostram uma pluralidade de eventos quando o mito fez questão de criar uma unicidade. É interessante que esse mecanismo de criar uma homogeneidade, uma massa por cima das diferenças,
Esse mecanismo é algo muito comum na cultura. E hoje, no mundo industrial, no mundo industrial, não faz sentido usar esse conceito, pelo menos segundo o Adorno, Benjamin, né? Mais o Adorno, né? Esse mecanismo de formação da cultura é o que nós podemos chamar de apropriação cultural. A apropriação cultural faz isso, né? Ela pega, né? Pega um ícone de uma cultura de outra, vai lá, pasteuriza. Ah, mas então a religião fez isso. Não necessariamente, porque se a gente for se ater ao sentido de apropriação cultural, tal como o Adorno nos apresenta, ele está falando isso em sociedades industriais, capitalistas, ele está falando de indústria cultural. Não há uma indústria cultural na época de Moisés, então é muito complicado chamar isso de apropriação cultural nos termos adornianos. Senão a gente está sendo anacrônico também, certo? Mas assim, mas o mecanismo é esse. A cultura, isso é uma regra das múltiplas colonizações. Agora, acho que não é nenhum exagero falar de um tipo de colonização aqui, né? O que você tem é uma cultura hebraica colonizando culturas, apropriando-se e colonizando e pasteurizando e transformando numa unicidade. E esse é um processo de construção da cultura mesmo. A cultura faz isso. A cultura, inclusive, olha que legal. Se vocês forem para um teórico da literatura chamado Alfredo Bose, ele tem um livro chamado A Dialética da Colonização. E no primeiro livro ele fala que a colonização ela produz violência e cultura ao mesmo tempo. Por quê? Porque a palavra cultura tem a mesma raiz da palavra cultura vem de colon. E colon é a raiz de colônia, de colonização, né? Então, assim, você fala, nossa, mas a gente pensa a cultura como uma coisa boa. Não, a cultura é uma violência, né? A cultura é uma violência, porque a cultura te impõe. A cultura te impõe gêneros, a cultura te impõe posicionamentos políticos, a cultura te impõe ideologias. A cultura é uma violência. A cultura é uma violência. E aqui o que a gente está vendo é a violência da cultura se construindo. Fala, Kátia. O Fábio, você Ah, está falando sobre isso, o Ronald está aí eu para imagino, endossar, porque eu não tenho, eu não, ele falou, o Jairo ontem falou sobre isso. E ele falou, inclusive, eu que se imagino. arranhar a cultura, logo abaixo está a barbárie. Sim, Ele falou sobre isso ontem, não é, Ronald? onde saiu, é isso? Ah, mas, Eu mas não sei, acho que ele saiu, não tá aqui, né? Não não tá sei, aqui. não sei, mas Não. é Aí eu, impressionante que isso Kátia, que você está Benjamin, falando. Márcio e Maria José. Eita. Ah, tá, beleza. O Mas ele Ronald. falou sobre isso, sobre autóctone. Não, eu Ele tava. falou autoctonia e depois entrou, porque eu nasci de alguém, aí a lei do incesto. Ele Ah, explicou várias coisas sobre isso ontem, sim. foi impressionante, interessante. A cultura é uma violência. A cultura faz assim. E assim, até em termos, vamos colocar assim, de indivíduo, o que acontece? Vamos lá pegar o Freud, vamos pegar o Winnicott, enfim, a psicanálise como um todo. O que é o processo de formação do sujeito, se não um processo de violência? Em que você tem, ele nasce da mãe, aí a mãe é aquele grande seio, ele vai apartar-se da mãe, ele vai, segundo Klein, seio bom, seio mal, ele vai introjetar maldades, exteriorizar maldades e bondades, ele vai sofrer com os seus movimentos viscerais, ele vai de repente ver um invasor, um castrador, que é o pai, e segundo Lacan, o nome do pai, tudo isso é a cultura precede o sujeito. A cultura é uma violência, ele vai ganhar a linguagem, e a linguagem é uma violência. Aquilo que não tem nome não pode ser dito, né? E a angústia vem daí. A angústia é esse furo na linguagem que você não sabe o que dizer, né? Mas a violência é a linguagem. Antes da linguagem, tudo estava lá porque nem nome precisava. Agora que as coisas têm nome, que nome você dá à sua angústia? Você não dá. A cultura é uma violência, né? Precisar de nome é uma violência. Né? A linguagem é uma violência. É legal, né? Porque essa é uma coisa parte da ideia de que a cultura é sempre boa. Vamos lá, viva a cultura. Claro que é. Ah, a pessoa tá falando um poema, que bonito. Claro, mas é uma violência.
A cultura é violência. O Nietzsche é um grande pensador que coloca essas questões, a história como violência, a cultura como violência, né? A cultura como imposição, né? O Nietzsche fala muito isso da a ética da cultura, numa violência da cultura, né? O Freud era um grande leitor de Nietzsche. Eu vou esquecer de novo o nome dela, devo ver se eu lembro. Tem uma amiga muito querida e que eu hoje mesmo ouvi, ela está divulgando um curso sobre Freud e Nietzsche. Muito interessante. Deixa eu ver se aparece ela aqui. Hoje mesmo eu vi. Depois eu pego e faço um jabazinho para ela, que ela é uma colega de Unicamp e ela doutorou em filosofia sobre essa relação Nietzsche-Freud, sabe? Bem, bem, bem interessante, vale bem a pena. E sim, o Freud é um grande leitor de Nietzsche e essas questões estão aqui, né? Lembrei, e sim, Kátia, eu lembrei bastante do Ronald falando aqui. Eu falei, pô, o Ronald vai gostar disso, mas ele se ausentou, não quis ficar com a gente, depois ele volta. É... Fábio, Oi. tem um autor argentino que o nome dele é Bleger, alguns chamam de Bleger, né? Que ele fala sobre a instituição, mas Aham, não a instituição como sendo uma instituição física, mas uma instituição abstrata que perpassa todos nós, né? Então, aham. por exemplo, isso daí mostra o quanto a gente não é livre dentro desse processo cultural institucionalizado, né? Então, a gente tem que se vestir de uma certa forma, a gente tem que obedecer um horário de entrada, um horário de saída, a gente tem que se casar para cumprir com os rituais religiosos e culturais. Então, na Sim. realidade, ele diz que essa instituição que limita a gente faz parte do nosso dia a dia desde a nossa família. E eu acho que tem muito a ver com o que tu está falando, dessa questão cultural, né? Onde a gente acaba ficando dentro de uma redoma, né? Que a cultura coloca a gente, né? Sim, sim, a cultura nos precede, ela nos organiza, e obviamente ao nos organizar, ela nos cerceia, ela nos normaliza, ela nos normatiza, né? E obviamente ela nos. Aí ela, assim, e óbvio, né? Os desvios que estão previstos nessa cultura, aí você tem a família. Voltamos àquela frase do Durkheim, né? Que ele fala, né? O sujeito tem três, não é sujeito, a palavra fala indivíduo, né? Tem três grandes instâncias de controle, né? A família, a escola e a igreja. Se nenhuma delas funcionar, tem a polícia, né? Uhum. Né? Tudo forma de controle, né? É, Aí, quando eu falo amarrados pela cultura, sim, laço social. classe social, é. Agora, o pulo do gato também é a questão assim, não há cultura sem laço. Não Isto tem. posto, não há relação cultural que não tenha sua força de opressão e de limitação. Óbvio que se espera, buscamos construções de culturas que sejam mais horizontais, mais horizontalizantes, né? Mas é sobre isso, né? Existe. A cultura faz isso, né? Quando você fala. Tem um livro infantil que eu gosto muito, né? Que eu acho que é um ótimo exemplo disso, que acho que todo mundo conhece, é muito famoso, uma história popular, assim, história infantil, chamado Marcelo Marmelo Martelo, né? Não sei se você já viu esse livrinho de criança. E o Marcelo Marmelo Martelo é a história do menino. Tem várias histórias lá, a principal do Marcelo. E a história do Marcelo é um menino que ele começa a invocar com o nome das coisas. Então ele fala, por que colher chama colher? Devia chamar mexedorzinho, né? Aí ele fala, por que que casa chama casa? Tinha que chamar moradeira. Até que um dia que ele chega em casa desesperado, fala, mãe, mãe, a moradeira do Latildo tá embrasando. A moradeira do Latildo tá embrasando. E todo mundo fala, menino, o que tá acontecendo? Não tô entendendo, fala direito. Mãe, a moradeira do Latildo tá embrasando. E fica em desespero, e daí o que acontece? Aparece o cachorro triste no canto, porque a casinha do cachorro pegou fogo. Só que ele não queria falar, a casa do cachorro está pegando fogo. Ele queria falar, a moradeira do Latildo está embrasando. Ele queria ser livre para escolher o nome das coisas. Bom, a casa pegou fogo, o cachorro ficou sem casa. É um jeito muito simples, né? Singelo de entender a violência da cultura, né? A hora que, muitos anos depois, indo para a psicanálise, eu pensei nessa história, falei, gente, Marcelo Marmelo Martelo matou a pau.
Tá bom. Olha só, né? Olha só, aí fala, cara, do diferente que não é compreendido, que não é Sim, escutado. sim. Exatamente o que ele estava É, falando, é, né? diferença. E daí o que caberia a uma cultura que você quer mais democrática? Criar espaços para diferença, óbvio. Isso aí. Para É isso ouvir, aí para que a escuta produzir. periférica está trabalhando também. Claro, Legal. claro, é isso mesmo, pra produzir espaço. Ah, vou fazer uma provocação para o nosso amigo Ronald. Isso é psicanálise, talvez? Uma nova possibilidade de psicanálise? Bom, é Mas isso que é é. psicanálise. É, Depois ele falou que é. Na verdade, é isso. Eu falo, quando eu falei lapidar a escuta, é é. porque a gente precisa abrir isso. E esse exemplo que você trouxe, cara, foi fantástico, muito bom, adorei. Eu adoro. Eu tenho aqui guardada Marcelo Marmelo Martelo, Ziraldo, Menino Marrom, que eu li na infância, que deu problema agora. Tá todo mundo louco. Menino Marrom é maravilhoso, né? Deixa eu fazer o jabá aqui. Achei, ó, a Isadora Petri. Será que vai inverter aqui? Tá invertido para vocês? Tá, não Não tá? consigo ver, não, tá. Nietzsche, Deixa eu ver. a Isadora Petri. Ó, o jabá, hein? Vai ficar gravado o jabá da Não Isadora. consigo, não. Né? Depois você bota lá no grupo, Eu porque lá mando. só o É. administrador que pode, aí você É coloca lá. mesmo. Nietzsche, o primeiro grande psicólogo, e a pergunta é um pocket curso aqui da Isadora, que é uma querida e manja muito de Nietzsche. É uma questão legal. Essa questão aqui, em vários momentos a gente tem cheiros de Nietzsche no Freud, né? Em vários momentos dá para encontrar, né? Voltando. Onde é que eu parei? Aqui. Já li isso. Por mais que desse modo se falsificasse a imagem do passado, tal procedimento eu não li. Já li isso, não? Né? Eu acho que não. Vou voltar aqui, ó. Isso fora feito há muito tempo. Houve um empenho, isto sim, de transpor mandamentos e instituições do presente para épocas passadas e fundamentá-los, geralmente na legislação mosaica, né, de Moisés, né? Legislação mosaica. Para daí derivar o caráter sagrado obrigatório que se reivindicava para eles. Foi aí que eu parei e fizemos esse grande parênteses. Por mais que desse modo se falsificasse a imagem do passado, tal procedimento não deixa de ter alguma justificação psicológica. Refletiu o fato de que, ao longo de muito tempo, da saída do Egito à fixação do texto bíblico sobre Esdras e Neemias, decorreram uns 800 anos. A religião de Jeová havia se transformado e retrocedido até chegar à concordância, talvez até a identidade, com a religião original de Moisés. E este é o resultado essencial, o momentoso teor da história da religião judaica. É legal porque tem um paradoxo com aqui, uma provocação aqui nessa frase, né? E este é o resultado essencial, o momentoso teor da história da religião judaica. É o resultado essencial, é o resultado da essência. E o que é essa essência? É que não tem uma essência, tem várias. Então, esse resultado essencial é mais que uma essência, é um conjunto de notas harmonizantes e desarmonizantes dessa grande essência, para brincar com o conceito de perfume, né? Compondo essa história, né? 7. Entre todos os acontecimentos da história primitiva, de que os poetas, sacerdotes e historiadores depois vieram a tratar, destacou-se um que bons e imediatos motivos humanos solicitavam que fosse reprimido. Foi o assassinato do grande líder e libertador Moisés, que Selin percebeu a partir de alusões nos escritos dos profetas. Não se pode chamar de fantástica a colocação de Selin. Ela é verossímil. Moisés, que provinha da escola de Akhenaton, não se utilizou de métodos diferentes daqueles do rei. Ele ordenou, impôs sua fé ao povo. Talvez a doutrina de Moisés fosse ainda mais dura que a de seu mestre. Ele não necessitava manter o apoio no Deus Sol. A escola de On nada significava para seu povo de estrangeiros. Tanto Moisés como Akhenaton tiveram o destino que aguardara todos os déspotas esclarecidos. Tal como os egípcios da 18ª dinastia, o povo judeu de Moisés era incapaz de tolerar uma religião tão espiritualizada, de encontrar satisfação para suas necessidades naquilo que ela oferecia. Nos dois casos sucedeu o mesmo. Os tutelados e diminuídos se sublevaram e se desfizeram do fardo da religião imposta. Mas,
enquanto os dóceis egípcios esperaram até que o destino eliminasse a sagrada pessoa do faraó, os selvagens semitas tomaram seu destino nas mãos e se livraram do tirano. Tampouco se pôde afirmar que o texto bíblico existente não nos prepara para esse fim de Moisés. O relato sobre as andanças no deserto, que talvez represente a época do domínio de Moisés, descreve uma sucessão de sérias revoltas contra sua autoridade, que também, por ordem de Jeová, são reprimidas com sangrenta punição. Pode-se facilmente imaginar que alguma vez uma rebelião dessas tenha tido um final diferente daquele que a Bíblia pretende. Talvez o renegamento da nova religião pelo povo é narrado no texto bíblico, também, desculpa, o renegamento da nova religião pelo povo é narrado no texto bíblico, como episódio, é verdade. Trata-se da história do bezerro de ouro, né? Alguns conhecem por velocino de ouro, né? Em que, de modo hábil, o despedaçamento das tábuas da lei, ele quebrou a lei. A ser entendido simbolicamente, é imputado ao próprio Moisés, sendo motivado por sua irada indignação. Veio um tempo em que lamentaram o assassinato de Moisés e procuraram esquecê-lo. Certamente foi assim na época da união em Cádiz, mas quando o êxodo e a fundação da religião no oásis foram aproximados e se considerou que Moisés participara dela, no lugar do outro, o sacerdote midianita, não apenas era satisfeita a reivindicação da gente de Moisés, como também se negava com o êxito penoso fato de sua eliminação. Na realidade, é bastante improvável que Moisés tenha tomado parte nos acontecimentos de Cádiz, ainda que sua vida não fosse abreviada. Agora, temos de procurar esclarecer a cronologia desses eventos. Situamos a saída do Egito no período após a extinção da 18ª dinastia, 1350. 1350. Pode ter ocorrido então um pouco mais tarde, pois os cronistas egípcios incluíram nos anos subsequentes de anarquia no tempo de Haremhab, que deu fim a ela e governou até 1315. Só avisar uma coisa óbvia aqui, mas importante, né? Fala como depois 1315 e antes 1350. Não se esqueça que para a notação ocidental nós estamos trabalhando com o eixo de antes de Cristo, então o tempo funciona de trás para frente. Quanto mais antigo, maior o número, quanto mais novo, menor o número. É o contrário do que na nossa época, não é verdade? Aqui, quando o tempo anda para frente, o calendário anda para trás, né? Genericamente falando, certo? A gente tá indo de trás para frente. A nossa história na forma de mangá, ler mangá, né? Para ficar mais. A geração pop aí. Vai que tem algum jovem aí que nos assista numa madrugada perdida. É isso. Leia como se lê um mangá. A referência cronológica seguinte, também a única, nos é dada pela estela, nos é dada pela Estela de Merneptah. Pela Estela ou pela Estrela? Fiquei agora em dúvida, não errei? Vamos lá, vamos ler, a gente vai ver. A referência cronológica seguinte A também é a única, Estela, dada pela Estela, né? Mas é que, o isso. que é a Estela? Vamos ver, né? Não sei. É Não é o uma nome. pedra, é um monumento. É uma pedra que Ah, traz os escritos lá. Provavelmente está falando da que vai aparecer o nome de Davi, alguma coisa aí. Esta aí. nada como os amigos educadíssimos em cultura assim religiosa para saber dos Paranauê, né? Porque eu não sabia, não. Estela é uma pedra de inscrição, é isso? Já ouviu falar da Estela de Roseta, dos hieróglifos? Olha, o nome, você acredita que eu sempre ouvi como Pedra de Roseta, mas nunca com esse nome, Estela de Roseta. Sim. Olha, é isso então? Poxa, velho. Obrigado, ô Márcio, obrigado demais, cara. Obrigado demais. Nos é dada pela Estela, e eu não sabia, Estela de Merneptah, 1225-1215, que se gaba da vitória sobre Israel, e da devastação de suas sementeiras. Infelizmente, há dúvidas quanto ao sentido dessa inscrição. Julga que seja uma prova de que tribos israelenses já haviam se estabelecido em Canaã naquele tempo. Edward Meyer conclui, a partir dessa estela, com razão, que Merneptah não pode ter sido o faraó do Êxodo, como antes se tendia a supor,
O êxodo deve ter ocorrido numa época anterior. A questão de qual foi o faraó do êxodo nos parece ociosa. Não havia faraó durante o êxodo, pois este sucedeu num interregno, né, num momento de interior, né, de transição, né? Mas a descoberta da estrela de Merneptah também não ajuda a esclarecer a possível data da união e do estabelecimento da religião em Cádiz. Em algum momento entre 1350 e 1215, isso é tudo que podemos afirmar com certeza. Nossa conjectura é de que o êxodo se aproxima bastante do ano inicial, dentro desses 100 anos, e o evento em Cádiz não dista muito do ano final. A maior parte desse tempo reservamos para o intervalo entre os dois acontecimentos. Necessitamos de um período mais longo até que, após o assassinato de Moisés, as paixões se aquietassem entre os que haviam retornado e a influência da gente de Moisés, os levitas, se tornasse grande como pressupõe o compromisso de Cádiz. 2 gerações, 60 anos talvez bastassem, mas isso combina por pouco. O que se deduz da estela de Merneptah é muito cedo para nós. É muito cedo para nós. E, como percebemos que aqui uma suposição se baseia apenas em outra, admitimos que esta discussão deixa à mostra um aspecto fraco de nossa construção. Infelizmente, tudo o que diz respeito ao estabelecimento do povo judeu em Canaã é muito vago e confuso. Talvez nos reste a saída de que o nome na estela de Israel pode não se referir às tribos cujas vicissitudes buscamos acompanhar, que se juntaram para depois formar o povo de Israel. Afinal, também o nome de Rabiru, hebreus, do período de Amarna, passou para esse povo. Quando quer que tenha ocorrido a união das tribos numa nação, assumindo a mesma religião, isso poderia muito bem ter sido um ato irrelevante na história mundial. A nova religião teria sido removida pelo fluxo dos acontecimentos. Jeová teria podido tomar seu lugar na procissão dos deuses passados do romantista Flaubert, e todas as 12 tribos de seu povo teriam se perdido não apenas as não apenas as 10 que os anglo-saxões procuraram por tanto tempo. O Deus Jeová, ao qual o midianita Moisés conduziu o novo povo, provavelmente não era um ser notável em nenhum aspecto. Um rude e mesquinho Deus local, violento e ávido de sangue, prometeu aos seguidores que lhes daria a terra onde fluem o leite e o mel. Observação: o mito de Cucanha, tá, da Terra Prometida, que inclusive uma das variações do mito de Cucanha é a lenda celta de Is-Brasil, que é a lenda que dá o nome ao nosso país e à madeira vermelha que nos caracteriza. Observação. O bagulho é louco. As coisas se juntam aqui, né? E os incitou a eliminar pelo fio da espada os habitantes locais. Surpreende que, apesar de todas as revisões, tenham ficado nos relatos bíblicos tantos elementos que deixam perceber sua índole original. Nem mesmo é certo que sua religião fosse um verdadeiro monoteísmo, que contestasse as divindades de outros povos. Provavelmente bastava que o Deus fosse mais poderoso que os deuses estrangeiros. Se depois tudo transcorreu de maneira diferente do que esse começo levava a esperar, a causa para isso podemos encontrar apenas num fato. O Moisés egípcio ofereceu a uma parte do povo outra concepção de divindade, mais alta e espiritualizada, a ideia de um Deus único e que abrangia todo o mundo, que era todo amoroso, além de todo poderoso, que, avesso às cerimônias e à magia, propunha aos seres humanos uma vida na verdade e na justiça como objetivo supremo. Por mais incompletas que sejam nossas informações sobre a ética da religião de Atom, não pode ser desprovido de significado que Akhenaton geralmente se referisse a si mesmo como vivendo em Ma'at, verdade e justiça. A longo prazo, não fez diferença que o povo, provavelmente pouco depois, rejeitasse a doutrina de Moisés e o eliminasse. Ficou a tradição dela e sua influência alcançou, gradualmente ao longo de séculos, o que foi negado ao próprio Moisés. O Deus Jeová recebeu honra imerecida quando, a partir de Cádiz, atribuíram-lhe o ato libertador de Moisés, mas pagaria caro por essa usurpação.
A sombra do Deus cujo lugar ele havia tomado se tornou mais forte do que ele. No final do processo, aparecia por trás dele o esquecido Deus mosaico. Ninguém questiona que apenas a ideia desse outro Deus fez o povo de Israel sobreviver a todos os golpes do destino e o conservou vivo até os dias de hoje. Tem uma observação que eu queria falar aqui. Ah, tá. Ele fala do Flaubert. Eu não vou achar aqui. Você está acompanhando, Kátia, no livro impresso? Que página que está aqui que ele fala do Flaubert? Essa página última que a gente leu? Qual página é? 74. Qual que é? 74. 74? Ah, tá, É, não, tá certo, tá certo. Sim. Nossa, a gente foi até 74? estamos na 74. Não, ele é bastante mesmo, hein? Ó, Sim. oh, que bom. Deixa eu ver. Porque aqui ele fala. é, a citação. Do Maat, onde é que ele vai falar do. Do Mel? Não, é antes, quando ele fala do Flaubert. Quando quer que tenha ocorrido, vai lá. Aí ele vai falar do romancista Flaubert, né? Quer ver? Está aqui, ó, na página 73, no 70. segundo parágrafo. Quando quer que tenha ocorrido, Flaubert, porque aqui na novela A Tentação de romancista Santo Flaubert. Antão. Eu queria saber isso. Qual obra do Flaubert que é essa? E As É, Tentações de Santo Antão, tá né? lá no rodapé. As tentações, olha, caso vocês nunca tenham lido nada do Flaubert, leiam. A Tentação de Santo Antão é sensacional. Ah, ah, que inclusive, se não me engano, olha para você ver o que é o mundo, né? E o nosso amigo Ronald costuma streamar com a gente aqui, num quarto onde atrás dele tem um quadro do Hieronymus Bosch. O nome desse quadro é As Tentações de Santo Antão, eu posso apostar. É o mesmo quadro aqui, você vê que olha o misticismo nos invadindo aqui, está tudo escrito nas estrelas. Ou nas estrelas, nas estrelas, como acabei de aprender com o meu amigo Márcio, né? Agora, no Flaubert, tem um livro do Flaubert chamado Salammbô. Se vocês estão gostando dessa pegada aqui, leiam Salammbô do Flaubert. Não existe romance mais, é a história de Cartago antes do Aníbal. O Aníbal era uma criancinha. É a irmã de Aníbal, chamada Salammbô. Ele faz um romance histórico das guerras antes das guerras púnicas, né? Com os romanos. Vale muito a pena. E para você ver Você tem que escrever essas indicações tudo lá. Vai anotando aí para como, você né? indicar lá. Deixa eu até anotar aqui que eu falei aqui do Flaubert. O que mais que eu falei de indicação? Falei do Paul Vane, né? Você falou a Flaubert. própria que está ali no livro, Qual que é? a indicação que está aqui no livro, né? A Tentação de Santo Antão. Tentação de Santo Antão. Vou botar aqui Santo Antão. E eu tinha falado um livro lá atrás também, né? Que tinha falado de alguma coisa pra vocês? Falou, você mostrou a foto dele aí, mostrou a frente dele aí pra gente. Não era o. Não, Preto. Oi? Um livro, acho que é preto e cinza. Não, A frente dele você mostrou aí. Só que não deu para me ver, não, porque não foi o ficou celular, pequeno. não é? Que eu tinha mostrado o curso da colega lá? Não, não. Você Não? mostrou um livro aí, É indicou um mesmo? livro que está aí. Hoje? Livro? Sim, Indiquei mesmo? não foi Foi, um gente? livro, não foi? Indiquei? Nem tô com ele aqui, não lembro. Qual será que foi? Já não sei, né? É, é... Bom, o livro eu não lembro mesmo qual foi. O que eu Eu lembro. não anotei, sabia? Eu Ah não lá, tá anotei. vendo? Agora, vale muito a pena o Flaubert. E o chama atenção como o Freud, ele realmente. Eu tô cada vez mais interessado nessa relação. Não é, quer dizer, interessado nessa relação. Eu venho dessa relação, né? A minha formação, assim. Uma das minhas formações é em literatura, né? Onde eu fui mais, né? Profundamente arraigado na literatura, né? E o Freud, ele é muito conhecido na literatura. Assim, o Flaubert é considerado o grande prosador do século XIX e há quem diga que é um dos maiores romancistas de todo o tempo, né? Para se a gente for pensar naquelas escolinhas literárias,
um jeito meio tradicional demais de pensar, mas vamos lá, vamos pensar um pouco para ajudar. O Flaubert é considerado um escritor realista, né? Do realismo, a obra mais famosa dele é Madame Bovary, né? Que inclusive, se você quiser pensar uma certa caricatura de histeria, você pode pegar a Bovary como uma histérica por excelência, né? Você vai falar, ah, mas é olhar Madame Bovary como histérica é uma forma de, é uma visão machista. Bom, de certa maneira sim, mas se a gente entender que Madame Bovary é uma filha de seu tempo e de sua cultura, então esse machismo que cria Madame Bovary é o machismo da cultura que cria uma mulher deslocada de seus desejos, de suas possibilidades, porque está alocada numa cultura machista, numa cultura Uhum. patriarcal, blá, 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 e a gente pode entender melhor essa questão. Vale Pois bem a é. pena. Hoje o Ronald falou, né, do feminicídio subjetivo na Hum. cultura. Aliás, a gente pode colocar Madame Bovary nesse conceito. Inclusive, Madame Bovary, eu vou dar um spoiler, mas, gente, 1857, né? Vale-me Deus. Né? Madame Bovary morre no final, ela se suicida no final, né? Por questão de infidelidade, traição e tal, que ela pegou geral e não podia. Olha lá, né? Porque ela pegou geral, Madame Bovary passou a régua e não podia, né? Inclusive, foi considerado um livro imoral, foi a julgamento, foi a processo. O MBL da época da França né? Levou o Flaubert para a corte, para a Suprema Corte. Não sei se Suprema, levou para a corte. Né? E tem até uma frase famosa no julgamento que perguntam, mas afinal, quem é Madame Bovary? Porque, como é um romance realista, ficavam pensando que ela existe mesmo, né? E daí Uhum. acusam tanto o Flaubert disso, ele se levanta e responde na frase famosa dele, né? Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary sou eu. Eu sou Madame Bovary. Olha que legal. Olha essa questão até você ver e falar, ah, o cara é machista, machista. Ele levanta no meio da corte e fala, Madame Bovary sou eu. Caramba, olha Né? isso. Madame Bovary sou eu. Então, assim, ler Flaubert para pensar Freud, ó, vale a pena. E se o próprio Freud indicou, não sou eu que vou falar que não vale a pena. Não é verdade? Então, Fábio, o hashtag fica a dica. Eu fiz essa longa interrupção até para gente Fá- ir encerrando com o texto. Fala, Márcio, querido. Oi. Fábio, esse Madame Bovary aí, quem foi que fez o estudo como histérica, né? Um quadro, uma personagem, né? Para falar de histeria. Foi o Freud ou foi o Lacan? Teve um aí, eu não sei se ou não foi nenhum dos dois, mas tem uma produção aí na psicanálise sobre a obra dele, né? Eu não sei, mas pode ser o Lacan, Tem, porque o Flaubert é o cara, assim. Pode ser, pode ser. tem sim, tem. Pode ser que seja Lacan mesmo, né? Eu imagino que seja um grande clichê essa ideia de pensar a Madame Bovary como histérica na literatura, assim, né? Eu acho que deve ser mesmo. Agora, eu não sei quem que fez essa referência. Inclusive, literariamente falando, se a gente pensar a gente até pode pensar numa linha, né? A gente tem Madame Bovary, logo em seguida a gente tem o Primo Basílio. Há quem diga que o Primo Basílio é quase um plágio de Madame Bovary, né? E quando a gente pensa aí a gente vai pensar num contrapé. Se a gente for para Dom Casmurro e pensar na Capitu, né? A Capitu é uma anti-Bovary, porque ela tem toda uma potência, né? Ela é a mulher, a bela, como a bela dama sem misericórdia, né? É a mulher potente, né? É a mulher que assusta Bentinho, né? Que Bentinho é um tonto, né? Ele não dá conta daquele mulherão que é Capitu, né? Ele não dá conta da mulher, Interessante. né? Ele se assusta com Capitu. O Bentinho tem medo de Capitu. Bentinho tem medo da mulher, né? Então, o machismo que mata Madame Bovary lá e produz essa histérica no século XIX, no Brasil produz Capitu, que é uma denúncia desse patriarcado, de certa feita, né? Porque o Dom Casmurro é um monstro, né? Dom Casmurro é um monstro, né? Enfim. Mas. Fábio, Oi. a Capitu traiu ou não?
É atópica, né? É atópica. Então, a resposta mais terrível, a rigor, assim, de muitos da teoria literária é, ninguém pode afirmar absolutamente nada sobre a traição da Capitu, porque não há nenhum indício no texto de que ela realmente traiu. O que a gente tem é a visão paranoide, né, do Bentinho, que era um neurótico senhor de escravos, machista, né, incapaz de conviver com a liberdade e a potência de Capitu e que pré-julga moralmente a mulher, porque afinal ele entendia que o prazer deveria advir do controle. Né? Ele, incapaz de domesticar Capitu, né? Se assusta com ela, né? Então, mas né, essa coisa porque traiu. Tem gente que fala, é óbvio que traiu. Fala, nossa, gente, como assim? Não tá escrito em lugar nenhum. Como assim, né? E o pior de tudo é que se divide, né? Tem muita gente que fala, ela traiu sim, Faz time, a galera né? faz time, Certinho. né? Pra Capitu. É uma loucura, né? Sabe a coisa que eu acho mais bonita no Machado, assim, uma das partes mais legais nesse romance? É que, assim, o amigo dele, que seria o suposto talarico, né? Que enfim, teria, né, enamorado-se de Capitu, que esqueço o nome dele, como é que, se alguém lembrar depois, me ajuda. Ezequiel, não, Ezequiel é um menino, né? O rapaz lá, o talarico lá, o suposto, né? O suposto talarico, né? Ele morre afogado, porque ele nadava no mar, Rio de Janeiro, né? Ele nadava no mar, ele morre no mar de ressaca. Mas ressaca eram os olhos de Capitu. Então, o sujeito, quando morre, morre afogado metaforicamente nos olhos de Capitu. Olha como o narrador, que é Dom Casmurro, é sacana, fazendo você acreditar de que até na morte, é Escobar, né? Até na morte, Escobar falece metaforicamente nos olhos de cigana oblíqua e dissimulada de Capitu. Bora botar o Casmurro no divã. O Casmurro não precisa de cadeira, ele precisa de divã, né? Muito bom. Enfim, ficamos por aqui. Deixa eu. Onde é que tá minhas marcações aqui? Deixa eu parar o compartilhamento, a compartilhação. Uhum. Deixa eu anotar e até deixo gravado também aqui. Então, a gente chegou até a página qual mesmo, Kátia? Foi 74. 74. Olha que legal. Pelo que eu Eu entendi, finalizou a 74, né? Eu acho que finalizou aí Vai? 74, então na próxima, no dia 12/7, vai ser 75, né? Tá. 75 e agora eu não vi no PDF. É, Ah, no PDF tá aqui. Quer ver? Eu consigo ver. A gente parou no você, PDF na página 40. você tinha falado. nessa última parte aí, o Freud explica que o Moisés, na realidade, ele pegou um Jeová ruim e tentou transformar num Jeová bom e mataram ele, né? Até então aí, Não, eu aí acho que o Jeová do Moisés, desse Moisés que morre, porque a gente já viu que são vários Moiséses, né? O Moisés que morre, ele traz esse Deus. Não, ele traz um Deus vingador, porque o Moisés que morre é o Moisés que veio do Egito, não é? não era que ele tinha trazido esse Deus ruim, pegado, tentado lapidar ele, e aí, isso daí foi contra, inclusive, os desejos, né, e tal. Ele sofreu com isso ao ponto de matar ele, não foi isso? Então, esse Moisés que vem do Egito é que tem o Deus mau, né? Vamos dizer, o Deus que é exército, né? E daí Isso, você tem um outro que é o dos povos árabes, que é um Deus mais gente boa, né? E daí isso. vira um Deus E só, o, Moisés vira outro Moisés, né? isso. E o povo parece que não aceita muito bem, não. Eles querem mesmo o Deus da esbórnia, né? E aí, quando o Moisés chega lá e tenta lutar com isso, e provavelmente, algum motivo, nos 40 anos ali, mataram ele.
Não foi mais ou menos isso que tu entendeu? Sim, sim, eu entendi que tem. Eu não saberia reproduzir agora, assim, da onde vem um, morre, assim, porque realmente é uma rede, né? É um trem da alegria de deuses e Moiséses, né? Aham, aham, Mas o que é legal é que o que dá para concluir é que o Moisés e esse monoteísmo são invenções históricas, invenções de cultura, né? Que é quase que um preceito de muitos historiadores, e eu me incluo neles, né? Que as coisas só existem porque foram inventadas. Então, Moisés é uma invenção histórica, a divindade, essa divindade é uma invenção histórica, né? São invenções históricas e invenções de cultura, né? Agora, e o que eu acho mais legal é que, assim, se a gente for levar, por exemplo, fazer uma derivação aqui, um salto e pensar na questão hoje, olha que legal que esse povo, que uma divindade aí que está formando esse Deus do monoteísmo hebreu, que vem dos povos beduínos, que são os povos pré-mundo islâmico, né? Então, só que esses povos beduínos são quem? São quem? Ora, bolas, são palestinos. São palestinos. É, Ou seja, os ô Fábio, palestinos estão na raiz dos hebreus, né? Oi. isso, sim. eu quero entrar, dar uma, como é que fala assim, não, é nessa parte aí, que é É. o Freud, né, respeitando o texto da época, na época, ele está usando até onde havia alcançado, né, o estudo, né, ligado ao judaísmo. E as descobertas arqueológicas dos últimos 30 anos destruíram essa teoria das fontes que ele apresenta aí, que é a Javé, Elohim, né? Aí Aham, tem a Deuteronomista e o Código Sacerdotal. Isso aí foi destruído, foi desmontado. aham, E é nessa lógica que você trouxe aí, e falou da cultural, dá para pensar assim, porque foi no período do ano 400, no domínio persa, que essa história, esse Moisés foi criado. Esse Moisés, daí eu vou pegar o que o Benjamin falou, que a imagem do Deus, eu diria assim, se for falar um certo duas divindades, tem um Javé tribal, um Javé eu falo da periferia, digamos assim, bem a grosso modo, e aham, o Javé do centro, da corte, a partir da monarquia. aham, Esse, só que um foi apropriado. O que foi apresentado como Deus mau, esse que está aí, que ele coloca de Midian, ele aham, foi apresentado de propósito, né, nessa construção, para caminhar para construir aí, consolidar o monoteísmo. Pra você ter uma ideia, a arqueologia ela já apresenta que até o ano 622 Ai, que não tinha monoteísmo, era politeísta a região. Tanto é que hum, tem um texto que ele vai ser traduzido, que é como se fosse um núcleo ali no Pentateuco, que é a oração, né? Diz assim: o Senhor, como é que é? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o único Senhor. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Não fala que existe um só Deus. O Senhor teu, aqui Acreditava-se, tem o teu, tem o é, teu, tem o teu, isso. tá, E aí legal. começa o processo para chegar num único Deus, que é posterior, que é o que cá entre nós que complicou mesmo, tirou toda a diversidade. Por quê? Porque você tem o Javé, o Javé da monarquia, do poder, da teocracia, que é esse período persa, que é esse que foi construído nessa última redação, que é questão cultural mesmo, não tem como Uhum, se livrar. E o Freud, né, aí só corrigindo, eu falei da Estela lá de Benepta, que lá aparece, no texto aparece, né, a informação aparece entre aspas, que não dá para dizer que realmente Israel, e aí seria uma prova que já existia, só que não se sustenta, então tem outra interpretação lá. Só para corrigir aqui, porque eu falei Davi não entrou ali não, Davi está em outra parada. aham, Agora, o que que eu peguei aqui, uma coisa que parece que não tem muita coisa a ver, mas tem a ver com a tradução. Porque quando o Freud, né, o texto traduzido em português, ele usa Jeová, ele já entra uma, eu diria, origem judaica de Freud, muito provavelmente. Por quê? Porque Jeová, esse nome, né, que a gente tem até os testemunhos de Jeová aqui no aham, Brasil,
Yehová foi uma junção de vogais, digamos assim, de Adonai com o nome Javé, que não podia ser pronunciado. Então, daí que o Yehová, que aqui saiu como Jeová. Então, há um certo respeito, né, de origem judaica aqui no texto, pela escolha. Porque você vê que Freud não fala de Javé, ele não fala de Yavé, não fala dessa... que é o que eles estão atrás, que não sabe de onde veio. Você colocou bem aí, que veio do Egito, veio de fora, provavelmente, mas aí tem aqui uma apropriação dos cananeus, que depois vão ter taxado como o povo do mal. E que não é, tá tudo tudo a mesma origem. A gente está falando dos palestinos aí, hoje, no que deu, que está dando lá com esses sionistas, é porque a leitura que esse grupo faz é fundamentalista. É essa leitura desse Moisés aí, ó, né, encaixotado. Não é esse resgate histórico, arqueológico, as construções, a narrativa. E só para finalizar, eu sei que, né, a gente está no tempo, mas a hora que você coloca a leitura, o Freud trabalhou, e olha que onde o Freud chegou, eu achei fantástico também. Chega longe pra caramba. Óbvio que tá marcado, tá datado. Mas, isso. Né? Mas com toda a contribuição que veio depois, praticamente prova que o trabalho do Freud foi muito bem feito. Por quê? Porque o que veio depois não vem contrariar, vem confirmar ele. Ele usou o que ele tinha, mas se ele tivesse a informação que a arqueologia oferece hoje, o Freud ia desmontar tudo. Ele ia porque ele estava ali numa parada antissemita, né, no período de guerra ali, ele estava sofrendo na pele. Imagina ele como o Freud, ele tem isso na história dele, né? Eu falo o Jacob lá, o pai dele lá, que é o representante ali do pai das 12 tribos, que é uma construção histórica nessa narrativa. Não existia 12 tribos. Foi uma construção, exatamente na linha que você falou aí, que você pega, para que tudo, né, seja aceito, você pega o ancestral de uma tribo, de uma região que é importante, e você coloca e alinha como filho. Você coloca na mesma história, daí você constrói, fala, todo mundo, a grande família que vem... Não é nada disso. Recostura, né? Só que você faz a costura. Recostura. Eu achei fantástico ver isso no Freud aqui, e com o que ele tinha, né? Com o que ele tinha para usar ali. Ele mandou bem. A impressão que eu tenho, você que domina bem essa nova, né? Nova para mim, né? Nova para o Freud ali, mas esse lugar do que se sabe hoje dessas informações arqueológicas, o Freud, assim, ele erra os fatos, porque ele não tinha as documentações que se tem hoje, as escavações, as questões que se tem hoje. Contudo, ele acerta no método e nos resultados finais. Né? Ou seja, o método é o método de entender essa pluralidade e o resultado final. Olha, não é puro, não é único, não é apartado de todas as culturas que circulam nesse lugar, e é uma construção que se impõe culturalmente a um conjunto de povos, né, em cima de uma heterogeneidade. Ou seja, a conclusão está correta. As pedras onde ele se assenta, elas hoje não fazem mais sentido. Né? Acho que genericamente é isso, né? É isso mesmo que eu estou entendendo? Né? Eu vou deixar uma dica também, já que aqui tem a parte da sugestão de livros, né? Vou botar Você no tem, quando veio para o Brasil, a primeira tradução foi para uma editora não conhecida, Girafa, e o nome veio como E a Bíblia Não Tinha Razão, porque tinha um livro famoso, E a Bíblia Tinha Razão, que era a galera que defendia o povo do Bright, que até hoje a teoria das fontes ainda entra em algumas faculdades de teologia, né? Pena que há uma certa perseguição para essa linha mais arqueológica, histórico-crítica aí. É o Israel Finkelstein, né? E foi traduzido, foi relançado, e é um livro que vale a pena porque mostra isso aqui. Ele pega a teoria da fonte, mostra como que é a leitura e desmonta ela na argumentação. Israel Finkelstein é o nome do cara? E o livro a Bíblia, 2 livros, né, que foi relançado, um lançado e outro relançado, né, esse A Bíblia Não Tinha Razão, foi relançado como A Bíblia Desenterrada, que é o nome mais próximo mesmo. O outro foi para vender e não deu muito certo por causa da editora. Se fosse uma editora muito conhecida, talvez virasse. Que é A Bíblia Desenterrada e o outro é O Reino Esquecido.
para quem tiver curiosidade, depois, depois da nossa tarefa aqui de pegar a questão da psicanálise, porque o Freud está mandando muito bem, né, fazendo essa Aham. ligação, até por exemplo, o Ronald, né, que está nessa parada mais lidar com isso aqui, isso faz toda a diferença, porque aí É. você tem documentação, né, e é o cara mais antenado nessa preocupação da documentação, aí você tem que ter documentação, e daí não tem. Você tem também linha de história de Israel, que é da antropologia cultural, também tem uns que vão discutir, agora não ultrapassa o período persa ali, onde chegou. O monoteísmo é o tipo, um só Deus, só deu no que deu, né? Se é só um e você É. crê e fala que tem outro, você já tá excomungado, né? Ah, que legal, Excomungado é o termo cara. religioso, né? Vou Tá mandar, colocado fora. vou mandar Ele no tem, grupo lá. Manda lá no grupo lá Ah, mas vocês podem lá no grupo lá nosso mas vocês podem mandar, não podem? qualquer coisa eu mando para você, você Não, coloca lá também, Não, tranquilo. não pode não, só o administrador tá lá, só o não. administrador que pode colocar. E Moisés, Ué, pai, será que foi aquele probleminha que teve lá? Eu vou ver Não depois, eu sei. vou ver. Mas não, eu abri para Depois você vocês. vê, mas eu tenho quase certeza que É, só o administrador vou pode ver. postar. Eu vou abrir para todo mundo escrever lá, imagina. Não, sem censura aqui, pelo amor de Deus. Eu achei muito interessante também aquela questão do que ele fala do deslocamento, né? Que tu ligaste com a questão do Lacan, Lacan, o deslizamento. é, Eu liguei na hora também, eu liguei muito com a questão do Freud, do sonho, né? No sentido de que o sonho se constrói a partir de uma série de deslocamentos que vão se é, condensar, e situações que se condensam, né? Então foi muito interessante ele colocar isso, porque realmente, se a gente vê essa história de Moisés, ela é criada por uma série de deslocamentos. Eu não sei até que ponto, até onde se tinha uma consciência total de todas aquelas situações que estavam sendo colocadas ali na história, né? Mas é muito interessante como é que se constrói de uma forma muito ampla, né? Com situações que vão dando sentido à história, né? E que vindo de várias posições. Eu liguei muito essa questão do sonho, né? Do Freud, como ele explica a formação do sonho, né? não é totalmente. É interessante que essa coisa como é que é? Se eu não me engano, o livro se chama A Invenção Histórica. Acho que é esse o nome, acho que é. Não, A Invenção da Tradição. Tem um livro do nada mais, nada menos que Eric Hobsbawm, que é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos, né? O Eric Hobsbawm, falecido recentemente, infelizmente, né? Que tem um livro chamado A Invenção da Tradição. E ele é um historiador marxista, inclusive, né? E ele fala como que a tradição, as tradições das sociedades e culturas se constroem de modo criando narrativa. Ele não usa esse conceito de narrativas hegemônicas, né? Ô, Kátia, valeu, valeu. Vamos postar sim, obrigado. Tamo junto. Tchau. Como que se organiza essa construção, né, da história. Inclusive, é legal porque, por exemplo, nesse livro, se não me engano, é onde o Hobsbawm desmonta o mito do escocês de saia, do escocês de kilt. Ele fala, não, os escoceses... quando você vê Coração Valente, o filme, legal, mas saiba, não era assim, né? Não era. Os franceses começam a usar esse tipo de vestimenta na Revolução Industrial. E daí era preciso criar o mito de fundação da Escócia. Então pegam o kilt, que é a saia escocesa lá e jogam lá para o passado medieval, só que não tinha, né? Bom, é o nosso grito de Ipiranga. O que que é o grito de Ipiranga? Um quadro. Ah, mas foi daquele jeito? Claro que não. Ninguém subia a serra de cavalo, subia de jumento, numa tropa de muares. Você não vai, né, subir a serra de cavalo. O cavalo não aguenta aquele rolê. Ele tava subindo o que que é essa serra lá, eu não sei que serra que era, né? Nas margens do Ipiranga, tava tropa de muar, né? E não faz sentido no meio do mato, na Mata Atlântica, independência ou morte, cri, 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 cri. Não tem ninguém ali pra ficar gritando com você. O que você tá falando? O que que é isso?
É a necessidade da criação de símbolos das nações, bababá, das narrativas oficiais, né? Então, assim, esse fenômeno que o Freud localiza é um fenômeno da cultura, né? É produção, construção de mitos, construções de que é o que o indivíduo faz nas suas nas suas relações neuróticas mais primordiais, né? A partir do recalque, constrói fantasmas, papapá, que se interpõe diante do real, né? Que se organiza, babá, não é? Sensacional, né? Até E é quando o É, assim Freud é ruim, ele é bom. e isso daí é o que tu chama de psicohistória, né? Eu preciso matizar, porque faz tempo que eu estudo isso, mas você tem áreas que e são muito dialogantes, né? Que é histórias e mentalidades, psicohistória, né? Se não me engano, o Peter Gay, ele é das histórias e mentalidades mesmo, porque ou psicohistória, acho que é mais histórias e mentalidades, né? Ele tem um livro famoso chamado A Paixão Terna que ele vai falar sobre a moral burguesa no século XIX, na era vitoriana, né? Ele é um, é o biógrafo do Freud, né? Alguns mais gostam, né? E isso daí seria mais ou menos a forma como ele constrói essa teoria dele. Ele vai pesquisando questões históricas e, É, opa, isso aqui tem muito a ver, que parece que foi deslocado para cá, é, aqui também, né? é. Então ele vai construindo a partir das percepções que ele vai tendo, né? A partir das pesquisas e tal. Agora, na história, eu acho, mas também é óbvio que a minha opinião é muito passional. Óbvio que é. Atravessada pelo meu afeto, que é tem um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg. E o Carlo Ginzburg, vou até mandar para a turma lá. O Carlo Ginzburg, acho que eu já citei ele, né? O Carlo Ginzburg tem um livro muito famoso, o mais famoso dele é chamado O Queijo e os Vermes, né? E ali ele fala, por exemplo, você lê o Carlo Ginzburg e você vê como que ele constrói a narrativa, porque ele vai contar a história de um moleiro, de um cara no século XVI, na região do Friuli, na Itália, que foi para fogueira, na Inquisição. Foi pra fogueira. E ele vai contar como é que ele acha o arquivo da Inquisição, porque ele estava pesquisando na Inquisição vários casos. Ah, esse daqui é bruxa, esse daqui é um gato, os ritos de magia, que óbvio que não eram ritos de magia, eram modos de aprisionar as pessoas e tacar na fogueira. Tudo bem, mas ele vai lendo. Aí ele encontra um cara que ele fala: opa, essa história tá muito esquisita. Que é um cara que ele vai ser processado pela Inquisição, porque ele fala que o cosmo, o universo, é um leite que azeda e vira queijo, que é Deus. E desse queijo, que é Deus, ele apodrece e dá os vermes, que são os anjos. Fogueira. É fogueira. Aí o Ginsberg fala: não, esse cara eu vou estudar depois. Que ele estava estudando os Andarilhos do Bem, que é outro livro dele. Esse cara eu vou estudar depois. Que porra é essa? Aí ele volta e fala: não, mas de onde que o cara tira essa ideia? Ele é um analfabeto. De onde que o cara tira essa ideia? Então ele vai pesquisar a circulação da cultura em torno desse cara, que é um moleiro do século XVI, dono de um moinho de vento, né? E para entender como que esse indivíduo, um italiano, um burguesinho um vilão, né? Para na vila, um vilão do século XVI, tinha capacidade de ter essas imagens tão sofisticadas para a época. E ele vai estudar toda uma circulação de cultura e ele pega documento e mostra. Aqui eu pensei isso, sabe assim? O Freud tem muito no Carlo, o Carlo Ginzburg tem muito Freud, assim. Eu acho que é engraçado ver o Freud, assim, é, é, nesse texto, porque é muito historiador. Fala, não, tá fazendo. Isso não é psicanálise, isso é história. É muita história. É muito falando, nossa, é história do século XX e XXI, história boa, história grossa, história gorda, história saúde, né? Fala, nossa, que poder de crítica que ele tem, né? É muito poderoso. Eu, Cara, era genial, né? eu sou fã, eu sou suspeito, mas eu sou fã. É um depoimento passional. Não é verdade, Marcinho? É isso aí. Vou contar pro meu analista. Olha, sabe que eu sou apaixonado pelo Freud. ah, você puxou um aí que é o Hobsbawm, né? E ele
aquela frase, bandido bom é bandido morto, né? Quando eu fui ler o livro dele sobre banditismo, né? A construção, que é como que transformaram o bandido em bandido, né? Como, digamos, como se entende hoje, ele vai desmontar, né? Quem que foi colocado nesse lugar. A gente começou falando lá de Moisés, de como né? Ele desmonta, né? Ele mostra que o processo teve que transformar aqueles que eram inimigos do poder de Roma lá no bandido. Do mal é aquele que vai atacar É. o poder hegemônico, a cultura predominante, digamos, né? Tem É. toda essa hegemonia, né? É o que a gente está falando aqui, que o Freud ele estava bem adiantado ali mesmo, né? Se a É gente pensar interessante o que nessa nome. história, Fale, querido, fale. nessa história do bandido é sempre o outro, né? Porque tu É, pode ver agora a gente vê um monte de bandido, né? Não pode mais ter saidinha, estão querendo acabar com o regime semiaberto, encontrou aborto e diminuir a menoridade penal, mas agora vai que isso acontece com eles, né? isso Com é quem tá. preciso criar monstros, né? É Aham. preciso criar inimigos, né? Preciso monstrualizar o Just- outro, né? O Sim, outro é um e de uma monstro. certa forma, com certeza eles estão imunes a isso, porque eles estão criando uma lei para eles que eu acho muito difícil alguém da aristocracia ou dessa política alta ser preso numa situação onde não vai ter o regime aberto, É, semiaberto. Ou então a filha de alguém que tenha sido estuprada que não vai fazer um aborto, aborto fora do mas país, eles né? são além da lei, né? Essa que é a questão, né? A lei não é para eles, É, né? justamente, é uma Não é para hipocrisia, eles, né? Então. É isso aí. infelizmente, né? Queridos, é um prazer. Eu vou despedir aqui para dar o tchau do recording na gravação. Tchau, tchau para você, ouvinte do futuro que nos ouvirá.